mas o ódio tem história. A coisa não acontece assim da noite para o dia, como se fosse um cogumelo que choveu hoje, ele nasce. Ele foi plantado. Esse quadro de hoje, que está te obrigando a escolher entre duas coisas que você não quer escolher, talvez, se eles... Está me obrigando a escolher entre duas coisas que eu não quero escolher. Mas por que nós chegamos nisso? Desde o final do ano passado, Mariana, que eu tenho alertado isso, para esse quadro que você está aí horrorizada e irritada, que se talvez acontecer a finalíssima da Copa, entre A e Z. Esse ódio? Esse ódio foi plantado pelo Lula. E vou explicar por quê. 12, 14 anos, o governo do Partido dos Trabalhadores, que fez coisas boas, insisto, e fez coisas boas, já disse. Ele teve três elementos que chegamos a isso. Primeiro, a incompetência, o populismo econômico, a irresponsabilidade econômica que gerou essa crise com 13, 14 milhões de desempregados, milhares de empresários falidos. Segundo, né? Segunda questão, né? A irresponsabilidade com o uso de recursos públicos. Terceira questão, a diuturna pregação do Lula que o país seria dividido. Isso não foi um dia, 2 dias, não. Foram dias, meses, anos que o país estaria dividido entre nós e eles. Nós seria o Lula e o seu partido, e eles seriam os inimigos do povo. Dia e noite. Quem é inimigo do povo, né, está a meio caminho de ser eliminado. Então esses inimigos do povo se organizam e ainda vendo que aqui no nós tem problemas em relação ao mau uso de recursos públicos, que está dando muita gente na cadeia, e ainda a irresponsabilidade populista, irresponsável, causando uma recessão, criou um ambiente de guerra. Essa guerra foi plantada por essa pregação. Portanto, só terminando, né, o Bolsonaro é obra do Lula. E o Bolsonaro, obra do Lula, se alimenta do ódio ao Lula. Então os dois têm uma estratégia de ódio. O Lula plantou, o Bolsonaro cresceu, e o Bolsonaro também planta e se alimenta disso. Por quê? Então eu digo isso desde o final do ano passado. Quem for lá no meu Facebook vai ver. É o quê? Você não tem a mesma audiência que você tem, né? Mas vai ver lá em janeiro, fevereiro, eu estou traçando esse quadro. Os dois, Bolsonaro e Lula, estão tramando, um é cabo eleitoral do outro, para obrigar você e o Mauro a decidir no segundo turno entre eles. Candidato, eu não quero, você não quer, mas isso está sendo tramado. Não é da agora, não é da agora. Ontem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou uma carta apelando às forças de centro por uma certa união, vai um pouco de acordo com isso que o senhor está falando, para evitar essa polarização. O senhor vê alguma possibilidade dessa união acontecendo no primeiro turno? No começo do ano, eu falei isso para eles, para ele e para o seu coordenador, que é um filho do Boris Fausto, é um sujeito extraordinário, acho que é Sérgio Fausto. Vocês precisam, isso era fevereiro, janeiro, esse quadro, como eu já tinha eu não quero ser profeta, né? Mas como eu já vinha dando, que o Lula e o Bolsonaro, a extrema-direita e a extrema-esquerda, estão tramando esse segundo turno. Presidente Fausto, chame a Marina, que está hoje, que estava lá em fevereiro, mas como a opção mais forte, né, para começar a conversar com ela, para a gente ter uma opção democrática. Agora é tarde. E a tática que eu defendi durante meses era derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, que parecia mais fácil, né? E enfrentar o Lula no segundo e derrotá-lo. Então, isso era fevereiro, era janeiro, era março de 2018. Portanto, o presidente Fernando Henrique chegou atrasado. As lideranças do polo democrático, a democracia mais à esquerda, a democracia mais conservadora, falharam. Não dá mais tempo para fazer isso.